Rony e vocês estão assistindo o nosso programa. Nós temos agora um quadro que é muito interessante, que todas as sextas-feiras nós apresentamos aqui no Mulheres. Porque você sabe, né? Dizem que a vida começa aos 40, na farmácia. Então a gente tem que se cuidar. Agora Isabel Vasconcelos e 40 ou mais. 40 ou mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Oi, Clau, que bom estar aqui no Mulheres mais uma vez para falar sobre as questões relativas às mulheres de mais de 40. E nós já falamos tanto aqui no programa, você que está nos assistindo sabe muito bem que depois dos 40 vem aquela dúvida, faço ou não faço a minha reposição hormonal? Tomo hormônio ou não tomo? Ainda existe medo nas mulheres de tomar hormônio e tal. E também tem aquele mito que engorda, um monte de problema. Então hoje eu trouxe para você um dos mais importantes professores de medicina. É o Dr. Salim Ueba. Ele é professor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e é presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina. E eu queria começar perguntando para o Dr. Salim por quanto tempo, né? Afinal, a gente vai fazer terapia de reposição hormonal. Dr. Salim, obrigada pela sua presença. Eu já queria começar perguntando, uma vez TRH, né? Terapia de reposição hormonal, para sempre TRH, como é que é? Bem, há mulheres que têm necessidade de fazer uma terapia a longo prazo, 10 anos ou mais. Outras, não possuidoras de todos os fatores de risco que podem, de alguma forma, deteriorar a sua saúde, podem fazê-la em menor tempo e com objetivos e com resultados excelentes da mesma forma. Isso vai depender do perfil da mulher, daquilo que ela pode desenvolver no futuro quando não tem mais os seus hormônios em quantidade suficiente. Agora, doutor, o grande medo das mulheres é que é esse, de repente ficar tomando hormônio a vida inteira. Elas não dizem tão explicitamente, mas a gente sabe que tem um medo enorme aí, que deve ser o medo do câncer do útero, o medo do câncer da mama. Quando nós começamos essa discussão de hormônio há, 10 anos, 12 anos, não era esse o grande risco? Ele ainda existe assim, tão presente? Veja bem, à medida que nós vamos ganhando em anos, nós vamos ter modificações no nosso organismo, na qual algumas funções se deterioram. Por exemplo, você perde um pouco a visão depois dos 40 anos. Ah, infelizmente. E não é por isso que você vai deixar de usar óculos. É verdade. Então, se você usar óculos, é para você ter uma qualidade de vida melhor, enxergar melhor. Assim ou é com o hormônio. A mulher, infelizmente, todas chegam à menopausa. Não tem jeito, né? Alguns homens também, não todos, mas a mulher sim. E a menopausa nada mais é do que uma deficiência na produção de hormônio. Se você tiver hipotiroidismo, você toma hormônio pro resto da vida. Se tiver hipocorticismo, doença suprarrenal... E não vai ficar com medo de nada, né? Vai achar ótimo. Por que quando você toma aquele hormônio que é natural, é produzido por você e que põe a sua saúde física e mental em melhor qualidade, você vai ter medo que não se justifica. Hoje, ninguém mais fala em câncer de útero com hormônio. Acabou. Não há razão, porque se está dando doses melhores e suplementos que fazem com que, normalmente, o risco de uma mulher com hormonioterapia para câncer de útero é o mesmo risco de uma mulher que não faz uso de nada. Quer dizer que o hormônio não vem somar risco nenhum ao câncer de útero, então? Exatamente. Em relação ao câncer de mama, eu diria a você que esse medo não se justifica. A literatura médica mostra 40 a 50 trabalhos em que não há risco. E 8 ou 10 trabalhos apenas que existe um risco. Mas quando é que esse risco se manifesta? Esse risco só se manifesta com 10 anos ou mais ininterrupto de uso. Algumas sociedades,
algumas clínicas europeias, hoje dão hormônio por 5 anos, interrompem um certo tempo e voltam a dá-lo mais tarde. Porque o benefício que a mulher recebe com o hormônio independe da sua idade. Ela tanto faz, ela recebe benefício dos 50 aos 55 anos, como dos 60 aos 65 anos. Então, sempre que ela está fazendo uso do hormônio, ela está recebendo um benefício. O risco, nós vamos só ter essa resposta de risco verdadeiro, que nós, pessoalmente, não acreditamos que exista, só no ano 2005, quando virá a resposta de um grande estudo feito nos Estados Unidos e na Inglaterra. Quer dizer que está sendo feito um estudo, então, nos Estados Unidos e na Inglaterra para acabar de vez com essa história do risco ou não, ou confirmá-lo. Mas isso, o risco para o câncer de mama, porque o câncer de útero já está descartado, então? Sem dúvida, o câncer de útero está descartado. E o de mama não é aquele temor exagerado. O que se sabe hoje é que depois de 10 anos de uso aumenta em 20 a 30% a incidência. O que significa isso? Significa o seguinte: se antes de cada 100 mulheres, 10 teriam, sem tomar hormônio, câncer de mama, com hormônio passam a ser 12 ou 13. Então não é O benefício supera largamente o risco, né? sem dúvida. Então, minha amiga, está aí mais um dado para você estar pensando na hora de, junto com o seu médico, é claro, porque não há outra maneira de fazer isso, resolver se você vai ou não vai para a terapia de reposição hormonal. Dr. Salim Weba, muito obrigada pela sua presença aqui no 40 ou Mais. E para você, você já sabe, a gente volta na semana que vem e você fica agora com a Clau. Um beijo. Quero saber das 40 ou Mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina.